Ike, primeiro, obrigado, né, por aceitar o nosso convite aqui na CNN. Ike, exatamente em linha com isso que o Pedro, né, citou aqui na abertura do programa, você teve uma ascensão muito rápida em um período curto, inclusive, que foi concomitantemente ali ao período em que o PT governou o país. Por esse motivo, você é apontado por muitos como o empresário do PT. Passados esses governos, né, passados os governos do PT, depois a gente viveu o governo Michel Temer, impeachment da Dilma, e passamos pelo governo Bolsonaro. Eu queria entender um pouquinho, né, uma análise sua sobre esse movimento político do país e como você vê hoje o ambiente, tanto público quanto privado, nesse terceiro mandato do presidente Lula. Sim, é importante ressaltar que, na verdade, minha carreira começou em 1980. No ano 2000, eu já havia construído 12 minas de ouro e de minério de ferro no Brasil e mundo afora. Na verdade, quando eu decidi em 2002 me concentrar mais só no Brasil para tocar projetos de infraestrutura, né, geração de energia, infraestrutura e mineração também, que é algo que eu sempre fiz, que eu comecei a ficar mais conhecido, principalmente porque eu abri o capital. Mas a minha história, na verdade, em 2008, quando na verdade, a primeira empresa abriu em 2005, 2006, que foi a MMX, a de mineração, que depois eu vendi para a Anglo American, aqueles 5 bilhões e meio de dólares. Mas, enfim, eu sempre fui consultor de grandes projetos, né? No fundo, se você pegar a minha vida, tem 20 unicórnios de $1 bilhão, vários deles minas, metade, 60% no Brasil, o resto no Chile e no Canadá e nos Estados Unidos. Essa história não se conta. Então, a narrativa foi feita, na minha opinião, quer dizer, depois que eu abri o capital das empresas no Brasil, como a MMX em 2005 e depois a OGX em 2008. Então, respondendo à pergunta sobre o clima atual, projetos que eu construí de infraestrutura que serviam para as minhas operações e meus projetos, mas também servem o Brasil. Quer dizer, são projetos gigantescos, né? Seja de geração de energia, 2 superportos. O superporto do Açu hoje já é o segundo maior porto do Brasil, só para dar uma referência. Ele não serve só para o projeto que eu iniciei, mas ele serve hoje para a Petrobras. A Vale Rio Doce se rendeu à eficiência do Açu. E mais de 20 empresas multinacionais estão lá pelo conceito de eficiência que eu sempre trouxe para o Brasil. Então, enfim, trouxe 50 bilhões de dólares nessa fase do ano 2000 até o 2013, quando começou os problemas que se originaram na OGX, na empresa de petróleo, por razões específicas que eu posso até abordar. Mas hoje, projetos desse tamanho, você quando tem um governador de um estado, ou mesmo seu presidente, se ele quiser visitar seu projeto, primeiro que ele quer porque sempre é um palanque, né? Um projeto desse tamanho, dessa estrutura. Sempre lembrando que eles são projetos que começaram do zero, ou não tinha nada, né? Eu nunca comprei um porto e depois reformei ele. Não. Eles foram desenhados para suprir uma certa função de uma mina, por exemplo, no caso do Superporto do Açu, e depois, quando eu enxerguei que eu estava na frente do pré-sal, se criou o Superporto do Açu, né? Que hoje serve, obviamente, a maior parte para a indústria do petróleo. Então, políticos, você tem a sua importância na história, né? O processo, quando você começa do zero, você tem que passar por múltiplas licenças, né? Desde a Marinha do Brasil, um porto, né? Tem licença da Marinha, tem o IBAMA, tem o meio ambiente do Estado, né? Mas, essencialmente, na hora da inauguração, projeto de bilhão de dólar, essas pessoas têm que ser convidadas. Né? O Vitor tocou na questão da política, muito se fala do teu relacionamento com essas figuras. Um dos personagens que aparece com bastante intensidade nessa história é o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que é tido como uma pessoa próxima, a quem você emprestava aviões, com quem tinha uma relação próxima. Você acha que o governador Sérgio Cabral foi injustiçado? Você se surpreendeu ao ver tudo que aconteceu com ele, inclusive o que ele declarou para a Justiça? Você acha que ele é mais uma vítima da Operação Lava Jato ou não?
você realmente entende que é uma decepção, era uma pessoa próxima e hoje você descobriu que não era aquele que você imaginava? Não, olha, eu vou falar do meu caso, porque eu não sei os negócios que ele fez com outras empresas. O que eu posso dizer é que tem uma declaração, já apareceu até na mídia, ele declarando que com Eike Batista não houve contrapartida. Não teve toma lá da cá, Não né? teve lá da cá. As palavras dele, num desses inquéritos, numa dessas interrogatórias. Não houve, com Eike Batista não houve contrapartida. Até porque quando o projeto nasceu, o Superporto do Açu, por exemplo, nasceu na época da Rosinha. As primeiras licenças foram dadas pela Secretaria do Meio Ambiente da Rosinha, né? Ali que começou. E como projetos desses demoram 4, 5 anos para ser construídos, entrou... Eu acho que o Sérgio Cabral foi 2010? Quando é que ele entrou? 2008? Mas você vê ele como uma vítima? Eu não sei os negócios que ele fez, mas comigo, a única coisa que eu posso dizer, na época que ele usava meus aviões, tinha 3 aviões eu tinha 3 aviões, ele sempre sabia que eu tinha alguns aviões que não estavam sendo usados, e ele me pedia, que posso usar isso, e eu dava. Você não via problema de emprestar? Não via problema. Só que quando aconteceu um acidente, eu acho que já declarei isso várias vezes, um acidente que o meu avião levou, eu acho que ele e a família, para a Bahia, e um helicóptero caiu e faleceram vários, acho que familiares do governador, eu usei como, para mim, a partir dali, eu nunca mais emprestei um avião para um político, né? Porque eu falo, que bom. Porque isso era comum até então. Era comum. Então, mas não via nenhum problema. Além do Sérgio Cabral, você se lembra outros que aproveitaram dessa estrutura que você tinha como empresário? Não. Nunca usei. De novo, como meus projetos nasceram do zero, e aí deixa eu explicar. Na mineração, por exemplo, você não precisa de lobby de nada. Você requer as áreas, né, investe lá, cuba aquela sua reserva e bota o projeto em produção. Eu não preciso de criar uma lei para me proteger, ou pedir uma vantagem tributária. Ou o projeto é bom e paga o tributário, o fiscal e o ambiental da maneira que tem que se fazer, você não precisa de ninguém. Então, meus projetos sempre nasceram assim, ricos, né, capazes de suportar esses custos todos. Exatamente sobre essa relação entre o setor privado e os políticos. Você classifica que existe uma dependência desse contato com o poder público para que grandes empresários consigam, de fato, fazer negócios no Brasil, ou seja, conseguir, por exemplo, subsídios ou conquistar, por exemplo, autorizações para grandes projetos, como os que você fez, por exemplo? Não, como eu falei, né, meus projetos, o que eu tenho de muito diferente nos meus projetos e nos meus conceitos de engenharia? A eficiência deles, eles sempre muito rentáveis, pagavam no D0, desde que foram concebidos, o custo, o que você tem que, né, do custo ambiental, do social, da maneira que tem que ser pago. E aí você não precisa de ninguém. Existe o Brasil que ganha em dólar, né? O Brasil da agricultura. O que o Brasil da agricultura, o que o fazendeiro lá do Mato Grosso precisa de algum político? Ele está lá plantando a soja dele, ele é eficiente, né, água, sol e terra que o Brasil tem, e ele vende a soja dele para um trader e não precisa de governo. Ele fica torcendo para que o governo aumente os impostos, tá certo? Mas ele não influencia. O meu mundo sempre foi esse. Independente dos governos. Totalmente independente. Então, eu provoco até os empresários no Brasil, façam projetos que não precisam de alguma vantagem política, uma lei nova, né, um benefício novo, porque subsídios, para mim, podem morrer a qualquer governo, né? Você vai fazer um projeto para durar 4 anos? Não faço, não interessa.